hoje, os dois últimos louvores, tanto no do ofertório, tanto o outro anterior, foi citado parte daquilo que eu vou falar hoje. Nós não combinamos nada, obviamente, eu nem conheço direito as letras, mas graças a Deus que antes de eu conhecer, o Senhor conhece. Antes de falarmos, o Senhor fala. Meus irmãos, os irmãos que vêm ao culto à quinta-feira, às quintas-feiras, nós já, na quinta-feira, não essa, a anterior a essa passada, eu disse aqui que nós vamos retomar o hábito de nós usarmos as Bíblias para nós lermos. Eu não vou, meus irmãos, dizer, mas que Bíblia? A de papel? Eu prefiro a de papel. Eu prefiro. Eu acho que nós temos que retomar isso, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós, não é só você, eu também me incluo. Nós só teremos a palavra em nosso coração se nós a lermos. É o único jeito. Não tem outro jeito. Não existe outro jeito. Eu ainda, hoje, talvez domingo que vem, não sei, a gente ainda vai projetar aqui o texto bíblico, mas nós não vamos mais fazer isso. Não é, por quê? Tipo, voltando para trás? Não, irmãos. É para exatamente nós voltarmos à prática de ler a Bíblia. E aí, meus irmãos, nós chegamos ao absurdo agora, com a facilidade do smartphone, meus irmãos, quem somos nós para voltar atrás com isso? Quem somos nós para voltar atrás com a tecnologia? Mas, meus irmãos, também é outra coisa que nós devemos ensinar, que se eu estou usando no smartphone, ou num tablet, ou em um computador, eu preciso desligar as minhas notificações, porque culto é culto. E ponto final. Então não tem como, meus irmãos, eu ficar, ligado aqui na palavra de Deus, que é o tempo. Deixa eu te falar, talvez você não saiba disso. O momento, isso é momentum. O momento mais importante da sua vida é esse, 1h30 aqui, na presença de Deus. Não é lá, não. Mas você não sabe o shopping que eu fui, a praia que eu fui, nem quero saber. Nem quero, porque eu sei que esse lugar é importante. Eu sei que a celebração é importante. Eu sei que o culto a Deus, ele é uma bênção para nós. E nós somos aqui alcançados e abençoados. Então nós devemos dar ao Senhor esse culto que lhe é devido. Meus irmãos, isso é do Gênesis ao Apocalipse. Os homens de Deus, as mulheres de Deus foram para a celebração. Quando eles chegavam na terra estranha, lá estavam os amalequitas. Chegou o povo de Deus, altar. Para que altar? Para que altar, irmãos? É para celebração, para adoração, para o encontro. Eles olhavam para o tabernáculo, lá nas colinas, e eles diziam, Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Então, meus irmãos, culto é culto. Culto é culto, não é outra coisa. E nós precisamos olhar para tudo isso. Amém, igreja? Retomar, meus irmãos, isso que eu penso que foi sendo deixado. Na pandemia, eu falei na quinta-feira, né? Nós começamos a usar o meio eletrônico e tal, enfim. E aí, depois, começamos a projetar, depois, mais não sei o quê. Irmãos, e as histórias que ouvimos aí, é só a graça de Deus. E tem muita gente que, por conta disso, não manuseia mais a Bíblia, nem essa, nem o smartphone, nem nada. E aí você precisa retomar essa rotina na sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Quanto você vai ler, meu querido, minha querida? Eu não sei, mas você precisa ler, como eu preciso ler também. Amém, meus amados? Amém, meus amados? Amém, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco através da Santa Escritura, nesta noite, neste lugar. O Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração.
em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos o tema aí? Por favor, Luiz, coloca aí. Comprometidos com Jesus. Essa imagem é literal, né? Ela é é onde foi. Isso aqui é o lago da Galileia, que eles chamam de mar, mas é água doce. Não é mar, né? Então não é água salgada. Aqui eu escolhi esse monte. Eu poderia ter escolhido uma igreja lá nas colinas onde Jesus pregou o sermão, que eu tive o privilégio também de estar lá. Tem uma igreja construída. Então ali eu não quis colocar a igreja, usei essa imagem de fundo aí como um monte só. Mas ali é exatamente o mar da Galileia, o lago. Eles vão falar de mar, mas não é mar. Então a palavra do Senhor, ela fala lá em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, ele vai falar desse grande sermão do monte. É um dos sermões mais pregados, falados em verso e prosa, conhecido por muitos, citado por muitos, e é uma grande bênção para as nossas vidas. E eu gosto muito dessa palavra, eu acho que todos nós gostamos. E aqui, meus irmãos, o tema é comprometidos com Jesus. Porque como eu vou estar comprometido com Jesus se eu estou muito, muito, muito comprometido com as coisas que não são do Senhor? Ou eu vou desenhar, né, para o mundo. Eu estou comprometido com as coisas do mundo. Então, meus amados e amados, por vezes, os problemas da nossa vida, das nossas vidas, eles se prolongam. Então, meus irmãos, nossa força da espera, ela acaba, ela mina. E você espera, e você espera, e você espera, e não acontece nada. E aí, meus irmãos, as circunstâncias prolongam. Então, meus irmãos, sabe o que isso é para nós? É porque está mostrando para você e mostrando para mim a nossa limitação. Vocês já pensaram se tudo o que você pede, Deus te desse? Seria um trem até chato, aí. Você não precisa orar por nada. Você não precisa clamar a Deus por nada, porque você tem tudo. Agora, se você não ora, desculpe a minha sinceridade com você, é irresponsabilidade de quem não ora, não é de Deus. Que está falando que Ele está sempre pronto a dar, a nós, sempre pronto. Ele não vai te dar na hora que você quer, na hora que Ele quer, porque Ele é soberano. Agora, você já pensou que vida chata, se tudo você tivesse, não faltasse nada, nada. É uma das coisas, meus irmãos, que eu falo, por exemplo, eu já falei isso aqui para o tesoureiro da igreja. A igreja, ela tem recurso, graças a Deus, obrigado por tudo que nós temos. Mas, meus irmãos, você nunca foi convocado nessa igreja, e como nós vemos por aí, vários lugares do Brasil e no mundo, as pessoas passando por necessidade. Muitas guerras, às vezes internas, dentro de casa. E Deus, meus irmãos, tem nos preservado numa porção bendita e poderosa. E nós vamos deixar de orar? Não, temos que orar, agradecendo, pedindo, mas agradecendo ao Senhor. Então Deus, Ele sempre vai nos lembrar da nossa limitação. Então, meus amados, a vida às vezes ela parece fora de controle. E nós, meus irmãos, diante daquilo que o Senhor Jesus nos ensina, parece-nos que é até necessário que a gente venha passar por esse tempo ou passar por essa experiência. Sabe por quê? Senão você não acorda. Você fica igualzinho. Que legal, tá tudo certo. Olha aí que maravilha. Acorda, dorme, passa ano. A mesma coisa. E vai passando. E nós engatamos aquele automático do carro e fica lá. Vai embora. Para onde você vai? Eu vou lá para o Paraíba fora. Para onde você vai? Agora eu vou para o sul. Tudo está no automático ali, E a nossa vida vai ficando assim. Então Jesus, Ele fala assim, gente boa, você precisa pensar nas coisas. Você precisa olhar
para a vida. Você precisa olhar com outra ótica, de outro prisma. Você precisa olhar. Então, meus irmãos, e eu falei isso recentemente em Boituva, parece, meus irmãos, que a palavra, o sermão do monte, ele, meus irmãos, ele parece um manifesto do reino de Deus. Então é como se Deus fizesse um compilado, nesses poucos versículos que leremos, ele faz um compilado e fala assim: olha para isso aí, olha para isso, e viva isso, e ande desse jeito. Então, meus irmãos, ele nos ensina, o sermão nos ensina coisas muito práticas para o nosso cotidiano, que é uma bênção para as nossas vidas. Vamos ao texto. Por isso, digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque você se preocupa com roupa. Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Isso é uma verdade absoluta, né? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Portanto, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Até aí. Então nós sabemos que o Sermão do Monte ele está em 3 capítulos de Mateus. Ele começa no capítulo 5 e ele vai até o capítulo 7. Ele está nesses 3 capítulos de Mateus, capítulo 6. Do 5 ao 7 é onde está o Sermão do Monte, é onde Jesus vai pregar. O Sermão do Monte, da montanha, as Bíblias elas dão várias nomes, né, para esse sermão. Então, meus irmãos, Jesus, a primeira coisa que ele vai dizer para nós, que está ali entre o 25 e 26, ele vai falar para nós de nós vivermos em função de juntar ou ajuntar bens materiais na terra. Para quê? O grande problema hoje, meus irmãos, da humanidade, é isso. Então nós sabemos que, por exemplo, no nosso país, a riqueza quase toda dos milionários, quase toda, salvo engano, ela está na mão de uns 6%. O resto, eu vou ser bonzinho, 10%. O resto, meus irmãos, é para baixo. E aí, nós olhamos para tudo isso, e é óbvio, eles dizem que a igreja ela tem
40%, arredondando também, de crente no Brasil, de evangélico. Como que o país pode estar desse jeito? Como que a sociedade pode estar desse jeito? Alguma coisa não está certa, irmãos. Porque ele está falando que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Ele está dizendo, meus irmãos, que isso é preocupante. Ele fala, não andais cuidadosos com essas coisas. Não fiquem ansiosos com essas coisas. Aí, meus irmãos, a ansiedade, ela é uma preocupação exagerada e às vezes prejudicial a nós. Agora, meus irmãos, eu não estou falando que você deve ser um sujeito que não tem equilíbrio, por exemplo, nas suas finanças, que gasta tudo que ganha, que não reserva nada. Mas não tem nem como reservar porque eu não ganho nada. O meu salário é um mínimo do mínimo, não tem como eu guardar nada. Queridos, nós deveríamos ter educação financeira como os países do primeiro mundo as têm, apesar de ser muito diferente. Eu não posso nem talvez fazer esse paralelo, mas, meus irmãos, nós deveríamos ter em mente que nós devemos guardar alguma coisa todo mês. Mas, Malemar, eu consigo pagar as minhas contas. Você tem que rever onde você gasta e não precisa gastar e guardar para o seu futuro e para o futuro da sua família. Mas mais do que isso, irmãos, eu hoje tenho enxergado muito isso. O quanto nós, meus irmãos, precisamos olhar para os pobres na face da terra, que não tem só aqui, tem no mundo inteiro. E nós, de alguma forma, poder auxiliá-los, ajudá-los. Ontem eu mandei mensagem para um menino do Rio de Janeiro. Ele é pastor numa igreja lá, numa favela. Eu não tenho coragem de ir lá. Ele falou para mim, mas não tem coragem. Favela dá pesada. E ele foi nascido lá, foi traficante, era traficante, converteu ao evangelho, um homem de Deus. Liguei para ele, mandei mensagem: Daniel, você não está aqui, moço, nesse compromisso nosso aqui. Ele falou assim: pastor, não tem como. O que foi? Minha mulher está doente, depressiva, de cama, nem levanta. Aí eu falei: mano, e aí? Ele falou: pastor, eu sei que Deus vai restaurar a vida dela. Eu só conto com as suas orações. Vamos orar por ela, inclusive, hoje. Eu só conto com as suas orações e Deus vai dar graça. Aí ele falou assim: pastor, eu estive nesse lugar onde eu estava o ano passado, porque uma pessoa se levantou, um empresário, inclusive de Minas, ele é do Rio, levantou e me ofertou o valor, e eu fui. Mas eu, nas minhas condições, jamais eu poderia pisar aí. Mas Deus levantou um empresário e ele fez isso. E aí, meus irmãos, nós ficamos preocupados com isso aqui. Terra. E sabe o que a palavra fala, meus irmãos? Nós somos, sabe como? Hoje, segundo o doutor ali, o Joaquim, não sei se foi hoje ou ontem, amanheceu com neblina. Hoje ou ontem? Hoje, pronto. O que é neblina? A palavra fala, sabe como que é você e eu? Obrigado, viu? Quem que falou aí? Foi a Néia, né? Obrigado. Os outros acho que nem moram em Datu, está todo mundo assim, ó, como se não está acontecendo nada. Aí ele fala assim: neblina, meus irmãos, é aquilo. Ela veio de manhã, o sol foi esquentando, lá para as 10 horas, 11 horas, sei lá que hora que acabou, dissipou a neblina, acabou, veio o sol de novo. Pode ir lá tomar sol, tirar o agasalho e está tudo top, joia demais. A nossa vida, a palavra fala que ela é daquele jeito, é como neblina. Ela vem e ela acaba. E aí, meus irmãos, Jesus está fazendo um alerta para nós. Meus irmãos, é diferente de ter cuidado com as suas finanças e de ter fé. Eu também não estou falando que você tem que ser um trem que faz as coisas de qualquer jeito, porque não
devemos fazer. Nós devemos ser organizados até naquilo que o Senhor confia a nós. Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. E é assim, e deve ser assim com todos. Agora, meus irmãos, a pergunta para todos nós: o que nós temos feito para abençoar o próximo? Para todos nós. É outro tema, né? Você já vai dizer, pastor, isso aí já é outro tema. É verdade, é outro tema mesmo. Mas ele está aqui, Jesus está falando assim: não se preocupe com isso. Tenha fé e não preocupação, que tem uma diferença muito grande em relação a. E ele fala assim: se o seu resplendor vestiu-se como se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? É Jesus que está falando. Ele responde aqui para nós. Ele está dizendo para nós, meus irmãos, como nós vamos vencer essa. E ele fala nos primeiros versículos ali, né? É como nós vamos vencer essa ansiedade. Pelo dia de amanhã, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Meus irmãos, é por fé. Vencemos a nossa ansiedade confiando em Deus. Então, meus amados, a ansiedade, a fé, ela é uma vacina, é um antídoto contra a ansiedade. E nós ficamos, meus irmãos, daquele jeito. Então, meus amados, o Senhor, Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades, Meus irmãos, se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra, tenha certeza disso, não vai dar, Ele vai te dar pão. Se você pedir pão, Ele vai dar pão. Ele não vai pedir, se você pedir um peixe, Ele não vai te dar uma serpente. A palavra fala uma cobra. O meu filho pediu um peixe, eu vou dar uma serpente para ele. Não vai. Então, meus amados, nele nós vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos encontrou. Ele nos conhece, Ele te conhece. Então, meus amados, nós precisamos estar comprometidos com Jesus, com aquilo que Ele tem ensinado, com aquilo que Ele tem falado, com aquilo que Ele tem dado a nós a cada dia. Amém, igreja? E Ele vai dizer assim no 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Irmãos, o reino de Deus é essencial para qualquer discípulo. Eu não sei como eu falaria isso para você. Porque, meus irmãos, o Senhor, Ele tem que ser colocado para nós como prioridade central. Como que eu poderia falar isso para você? Para fazer, talvez, mudar a forma de você pensar isso. De nós pensarmos isso. Então, meus irmãos, buscar o reino de Deus quer dizer, meus irmãos, que eu vou me submeter a tudo aquilo que é a vontade dEle para a minha vida. Amanhã alguns vão, outros não, vão sair para uma empreitada. Vão sair para o trabalho, vão sair para a academia, vão sair para caminhar, vão sair para pedalar, vão sair para tantas coisas. Ou não vão sair também, vão ficar em casa por causa do frio. Sem problema, tem aposentados aqui, não tem problema. Chegou a hora de ficar em casa. Louvado seja Deus por isso. Agora, meus irmãos, até nisso nós devemos submeter a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou fazendo a sua vontade. Eu preciso, meus irmãos, abrir o meu coração e dizer: Senhor, que seja feita a sua vontade. Então, meus amados, Ele está chamando a sua vida e a minha vida para um alinhamento de valores. Qual é o teu propósito aqui, meus irmãos? Qual é o nosso propósito? Qual o propósito que eu tenho amanhã? Eu vou visitar, sei lá quantos clientes. Tem algum? Deus, por que eu vou lá?
Quem é esse cara? E agora, meus irmãos, não é simplesmente acontece. Não pode ser assim, irmão. Nós precisamos olhar como discípulos de Cristo o que é que Ele tem, o que Ele espera de mim, espera de você, espera de nós, para que nós possamos fazer e executar para Ele. Irmãos, eu vou repregar isso aí em outro momento. Mas agora eu só quero fazer um comentário enquanto ele está quente aqui na minha cuca. Depois eu perco aqui e vou voltar para o sermão. Nossa, aí ó. O Josué, eu preguei aqui, e preguei e prego ainda, sempre estou pregando Josué, pego 1, pego 8, pego vários capítulos de Josué, eu gosto muito de Josué. Aí ele vai falar, quando ele fala 3 vezes, eu já destaquei isso aqui várias vezes. Ele vai falar para o Josué assim, por 3 vezes, do 1 ao 9, ele vai dizer para o Josué, seja forte e seja corajoso. O cara começou jovem com Moisés, agora está com 80 anos. 80 anos o cara servindo a Deus, 80 anos ele aqui na coxa do Moisés, e nada. E cadê a promessa do cara? 80 anos. Hoje nós damos birrinha. Cadê? 80 anos. Aí, com 80 anos, o Moisés morre. Você sabe o que ele fala para ele? Muita gente fica assim, eu já falei aqui, né? O me dá, o Salomão que ensina. Me dá. E eu? O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Aí ele fala assim, é brutal isso aqui, irmãos. Ele fala assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar dos livros desta lei, medita nela de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E ele fala assim, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Então, meus irmãos, ele está dizendo aqui, eu estarei com você, como estive com Moisés, não te abandonarei, E ele fala assim, ser forte e corajoso e obedeça a palavra. E ele fala assim, seja forte e corajoso. E você, é isso que é interessante, é isso que eu queria falar. Você conquista a terra. Agora, isso aqui, meus irmãos, está falando para mim, amanhã levantar e ficar lá em casa assim, ó, debaixo da coberta, com frio danado. Dá vontade? Dá. Então, meus irmãos, não. Ele está falando que você, de alguma forma, você vai conquistar, você vai empreender, você vai avançar. Ele está falando aqui, meus irmãos, é Ele que vai. Como eu fui com Moisés, eu sou com você. Agora, é você que vai. Como eu fui com... É você que vai. É você que vai. Então, meus irmãos, nossos interesses, eles precisam ser moldados na perspectiva do reino de Deus. É essa perspectiva. Qual é o propósito? O meu propósito, o propósito de eu estar aqui. Qual o propósito agora, né? De o Senhor abrir uma porta lá, abrir uma porta acolá. Qual é o propósito para isso? Então, meus irmãos, e aí no 34 ele vai dizer assim, ó, e eu vou terminando. Ele diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Então, meus amados, preocupar-se com a adversidade de amanhã não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque hoje
já tem adversidade demais. E você tem que se preocupar com ela, não é com amanhã não. É de hoje. É resolver as pendências de hoje. Então, meus amados, então nós não podemos ocupar a nossa mente com as temidas adversidades do amanhã. Esse é o tal dos ansiosos, né? Não andeis ansiosos. Não anda ansioso, gente boa. Mas é que o senhor não me conhece. O drama que é para mim. Então. E aí, meus irmãos, você sabe o que nós provamos muito disso? Às vezes essa ansiedade que tira o seu sono, tira a sua paz, tira a sua alegria, tira tudo. Amanhã ela nem vai acontecer, só que você já adoeceu por causa dela antes. E o Senhor está falando assim, gente boa, você precisa descansar, você precisa dormir, roncar e babar, como dizia o pastor americano lá, que eu esqueci o nome. Tem uns que tá tranquilo para isso aí, né? Outros não. Então, meus amados, nós precisamos descansar em Deus. Se o amanhã trouxer novos problemas, haverá, meus irmãos, da parte de Deus, fé e graça para você enfrentar. Mas será? Não, irmãos. Ele falou no texto que ele vai cuidar, que é para você não se preocupar. Como ele cuidou do Salomão, ele vai cuidar de você. Como ele cuidou dos seus antepassados bíblicos, ele cuidará de você, ele estará com você, ele vai com você, ele vai à sua frente. Então, meus amados, a graça e a fé nós teremos para enfrentá-los amanhã. E deixa eu te falar, e basta cada dia o seu mal. O amanhã nem te pertence, ele pertence a Deus. Aí nós queremos sofrer com um trem que você não tem domínio sobre ele. Como é que você vai sofrer com um negócio que você não tem domínio? É a mesma coisa assim, meus irmãos, eu vou falar assim, agora eu estou preocupado com Elon Musk, que é o primeiro trilionário. Eu vou ver se eu consigo fazer não sei o que lá. Você acha que vai fazer alguma coisa? Eu vou derrubar uma nave, um foguete dele que não dá ré. Você acha que você vai conseguir? Ou eu vou? Não vamos. Eu vou mudar as cachoeiras do Iguaçu. Não vai mudar, irmãos. Não vamos mudar. Então, meus amados, nós precisamos alinhar o nosso propósito ao propósito de Deus. Pergunta isso para o Senhor. Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu cheguei aqui? Por que eu tenho essa empresa? Por que abriu essa porta? Por que fechou essa porta? Por quê? Gente boa, eu tenho certeza, uma certeza eu tenho. Todos que estão do seu lado, eles estão ávidos a ouvir o Evangelho de Cristo. Não é esse Evangelho água com açúcar. Eu vou falar com um missionário que fala, por exemplo, com um cascudo. Ele fala assim, pastor, deixa eu te falar um negócio. Se você chegar com um cascudo e falar com ele, que você é um docinho de coco, cara, ele não vai sair de lá nunca. Você tem que chegar e dizer para ele, falar, rapaz, você sai daí, porque não você morre e você não tem salvação, você precisa de Cristo. Levante-se em nome de Jesus e saia dessa situação. Os missionários falam isso quando estão no campo. Missionário. Aí você fica, docinho, pãozinho de mel. E o ser humano ama isso. Ama isso. Ser afagado, o eco. Então, meus amados, nós precisamos. O Hebreus vai falar assim, deixemos tudo aquilo que nos atrapalha e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1 e 2. Então, meus amados, nós precisamos deixar tudo aquilo que nos atrapalha e olhar para Cristo, olhar firmemente. Vai ter dias bons, amém, vai ter dias ruins também, mas Ele não falou que te desampararia nos dias ruins. Às vezes é para a sua aprovação, é para a minha aprovação. Não é todo dia, meus irmãos, que as coisas dão hiper mega certo para mim. Tem dia que é brutal. Eu tenho medo às vezes, irmãos, como todos têm. Eu tenho temor, como todos têm.
do que pode acontecer. Como todos, eu não sou diferente de você. Às vezes eu demoro para dormir também, não sou diferente de você. Então, meus amados, nós precisamos olhar para Cristo, Ele é o nosso exemplo supremo. Fixe os seus olhos nele, no sofrimento dele, não desista pela fé, no Filho de Deus, prossiga. Então você precisa prosseguir, descansar nele, saber que você está comprometido com Jesus, e Ele é o Deus que está escrevendo a história, e Ele é o que cuida de você, Ele é o que abençoa você, Ele é o que levanta você, e Ele é o que te fortalece, te coloca de pé a cada dia para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? O Senhor está no desenrolar da sua história. Meus irmãos, como isso é claro para mim hoje, no desenrolar da minha história, Ele está comigo. Meus irmãos, um monte de coisa eu não entendia nada. Por que que aconteceu assim? Mas, meus irmãos, no desenrolar da história, Ele está comigo. Agora, a história, meus irmãos, é cíclica. Conversava ali com a dona Irene agora, né? Ela, quando chegou lá na Bela Vista, ela chegou lá para o pastor Jair, e diz ela que chegou lá, pode ser que o Maurinho Anete estivesse lá para receber ela na entrada. Diz ela que chegou na igreja, a diaconisa Maria também, chegou na igreja e falou assim que o pastor nunca tinha entrado na igreja, que eu contei ela do aniversário da igreja. Ela falou assim para o pastor: eu posso entrar? Eu posso me assentar na igreja? Olha, irmãos, aí 23 anos depois, a história é cíclica. Ela não tá, a igreja não está lá mais, o templo, né? O templo está lá, ela está lá, continua viva e conta a história agora, porque ela é cíclica. E ela é cíclica para todos nós. Então, e é uma bênção tudo isso, quando nós olhamos na perspectiva de Deus, que Deus tinha alguma coisa a ser tratada já naquele jeito. Agora Deus fala assim, vai lá. Aí o Moisés chega, voltando lá no Moisés, o Moisés fala assim: quem sou eu diante do faraó? Desculpe a expressão. Ô cabeção, se eu estou falando que é para você ir, por que você não vai? Então, meus amados, o desânimo é natural. De vez em quando é natural. O que não pode é você viver mergulhado nele. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Mergulhado. Ai. É natural, meus irmãos, nós termos. O que não é natural é você se entregar ao desânimo. Nós ouvimos vários relatos de pessoas que se entregam ao desânimo. Não quer mais levantar, ela aceita a enfermidade, ela aceita a dificuldade, ela aceita os desafios, acha ele muito grande e se entrega. Aí, meus irmãos, estão tantas coisas que acontecem. Então, meus amados, acontece com todos nós. O que não pode acontecer é você achar que isso é o final da sua história, porque não é o final da sua história, porque não foi o final da história de Jesus, porque no terceiro dia ele ressuscitou, e louvado seja o nome dele. Amém, igreja? Então, meus irmãos, nós precisamos sair daquilo que é superficial e agarrar-se às promessas de Jesus. Fala: Jesus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Porque Deus, meus irmãos, Ele é poderoso e Ele faz o impossível acontecer. Amém? Não desista. O Jonas terminou o sermão assim, domingo passado. Não desista da caminhada, resista. Seja resiliente. Seja resiliente. Seja como os gaditas do exército de Davi, os caras de leão. Ou eu gosto desse trem. Os caras de leão. Ou os caras não é qualquer coisa não, varão. Os caras chegam no rio, o rio enchente, e eles chegaram lá para atravessar. O rio
o Jordão, por cima. Não tinha como. Você imagina você pulando um rio em enchente. Olha aí na televisão o que acontece. Os gaditas tinham que ir para o outro lado. Não tiveram dúvida, Varão. Para servir a Deus, para servir o seu comandante, que era Davi. Ele, pau dentro d'água, e vai para o outro lado. Cara de leão. Não tem desânimo, não tem preguiça, não. Eu acho que Deus olha para nós. Tem tanta história linda na Bíblia, relatada. E eu falo assim, gente boa, olha estranho isso. Olha isso. Você é um cara desse, você é um cara de leão. Quando os caras olham para você, o que eles veem? Quando eles me olham aí, irmãos. Eu às vezes eu faço umas caras feias também, mas feia só. Então, meus amados, recobre suas forças. Viva o chamado, viva ousadamente, siga em frente. Vai ser difícil, eu não falei para você que é fácil. É difícil, irmãos, para todos nós. Não é fácil, é pegado. Mas, meus irmãos, o Dr. Ronaldo Lidório fala para nós assim, vai valer a pena. Viva o extraordinário de Deus na sua vida. Contemple as grandezas dele, avance na presença dele. Seja um homem, seja uma mulher comprometido com Jesus todos os dias da sua vida, para a glória de Deus Pai. Seja comprometido no seu propósito, seja comprometido no seu chamado, seja comprometido no ministério. Seja comprometido com aquilo que Deus confiou a você. Eu não sei o que Ele te confiou. A mim, Ele confiou uma igreja. A você eu não sei se Ele confiou a sua casa, a sua família, seus entes, seus filhos, seus netos. Eu não sei quem Ele te confiou. Eu sei que você precisa cuidar e precisa falar. Eu não sei se Ele te confiou os vizinhos, a rua, o parente de cima, de baixo, o vizinho de cima, de baixo. E não é para você maltratar, não, é para você abençoar, cuidar dele. Resista firme, fale de Jesus. Mas ninguém quer ouvir. Continue insistindo, porque ele vai ouvir uma hora em nome de Jesus, para a glória do Senhor, porque você precisa estar comprometido com Jesus. Eu e você precisamos estar comprometidos com Jesus. Amém, igreja? Esse é o seu compromisso e o meu compromisso. Sair daqui com essa certeza, com uma missão. Qual é a missão? É ser comprometido com Jesus. Qual é a visão? Ser comprometido com Jesus. Qual a missão? Levar Jesus onde quer que eu vá. Levar, meus irmãos, de alguma forma. Pode ser que você não tenha habilidade para falar para alguém de Jesus, mas o seu testemunho, ele fale de Jesus para as pessoas, porque Paulo fala que você é uma carta que está sendo lida, que está sendo olhada. Você é um homem público, uma mulher pública. O Paulo fala isso, então eles estão olhando para você e está dizendo assim, eu falei isso aqui outro dia, e está lá, quem é esse cara, quem é essa gente boa aí? É isso, meus irmãos. Olhe para o Evangelho desta forma e saiba, meus irmãos, que por vezes eu comecei assim, parece que os problemas eles prolongam. E deixa eu te falar outra coisa. Pode ser que você está olhando para mim e falou, seu Zé, calma. Ô seu Zé, eu não tenho problema não, moço. Que problema? Eu estou bom de grana, estou bom de casa, estou bom de blusa, estou bom de botina, estou bom de meia, estou bom de tudo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós olhamos o prisma, quando pensamos assim, é só coisa da terra, não olha nada do reino. Nada. Enquanto isso, não sei quantas mulheres no Brasil, ouvimos esse dado, tem aqui o slide, estão sendo estupradas e mortas, crianças sendo violentadas dentro de casa. Divórcio, 46% dos casamentos, em 6 anos, divórcio. E aí, está tudo bem? Não, ouvimos de Agreste, eu e Rosana. Não, está tudo bem, a guerra lá no Afeganistão, lá na faixa de Gaza, Rússia e Ucrânia. Meus irmãos, sabe quantas guerras estão acontecendo no mundo nesse exato momento? 134 guerras no mundo. Nós falamos de 2. E você acha que o Brasil está diferente? E aí,
Nós ficamos aqui, porque está tudo bem. Olha aqui, cara, eu tenho um carinha aqui de 1000 pila. Estou bem. Irmãos, nós precisamos, há de haver na igreja brasileira, eu estou esperando esse dia, um impacto na igreja, meus irmãos, para a igreja ver, enxergar o que é que Jesus deixou para nós, de visão e missão. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Amém, igreja? Fique de pé e vamos orar. Senhor amado, coloca a sua mão no coração assim, ó.